a perseguir, começou a andar atrás deles. Uma mulher, que a Bíblia não relata o nome, mas essa mulher começou a falar que aqueles dois homens que estavam pregando verdadeiramente eram homens servos do Deus Altíssimo. E por muitos dias essa mulher, ela fez isso, até que Paulo, ele se irou e se voltou para essa mulher e repreendeu o espírito de agremiação que estava sobre essa mulher. E olhando para esse texto, eu vejo algo muito interessante, porque se olharmos para a vida deste homem chamado Paulo, nós vamos ver que este homem outrora estava andando por essas regiões, estava matando cristãos, ele estava perseguindo o povo que servia a Deus. Só que Paulo, ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. E o encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus Cristo transformou a sua vida. E trazendo essa palavra para a minha e para a sua vida, se nós estamos servindo ao Senhor e falamos que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo e Ele não transformou a nossa vida ainda, há algo de errado aí. Nós precisamos buscar ainda mais, porque nós precisamos receber essa transformação. Conversão nada mais é do que nós estarmos andando em uma direção e mudarmos a nossa rota em uma direção totalmente contrária. Paulo, ele entende isso. Quando ele conhece a Jesus, quando Jesus fala com ele no caminho de Damasco, a Bíblia vai falar que Paulo, de perseguidor, passa a ser perseguido por causa do Evangelho. Paulo entende que tudo que ele está vivendo agora é por Jesus. Tudo que ele está passando agora é pela causa do Evangelho de Jesus. Então ele não se importa com o que vão falar dele. Ele não se importa com se há ou não há tempo para fazer a obra do Senhor. Ele simplesmente sabe que é preciso fazer e ele vai e faz a obra do Senhor, porque ele sabe que ele tem que servir e honrar a esse Jesus. Então Paulo, ele se converte e agora está pregando em um lugar. Paulo não estava fazendo nada de errado com Silas. Paulo estava cumprindo o ID que Jesus o chamou para fazer. Só que mesmo Paulo cumprindo o ID que Jesus chamou ele para fazer, ele vai sofrer algumas perseguições. Ele vai sofrer algumas coisas que, se fosse eu ou você, nós não queríamos sofrer. Mas Paulo, olhando para tudo isso, ele ainda enxerga que Jesus é maior do que qualquer perseguição, que Jesus ainda é maior do que qualquer açoite que ele possa levar, que Jesus ainda é maior do que tudo aquilo que podem falar contra a vida dele. E para nós, para tentar nos atingir, para maldizer a cada um de nós, para levantar falsos testemunhos contra nós. E o que nós devemos fazer? Abandonar tudo e largar Jesus por conta disso? Não, a palavra nos mostra que ainda mais nós devemos ter força para enfrentar essas pessoas e mostrar que o nome de Jesus é mais poderoso do que qualquer palavra que se levanta contra a nossa vida. É mais poderoso do que qualquer um que pode nos encerrar em uma prisão. É mais poderoso do que qualquer um que tente nos matar. Então Jesus, ele nos mostra isso. Às vezes nós queremos abandonar as coisas do Senhor por coisas tão pequenas. Às vezes, quando falta alguma coisa dentro da nossa casa, um alimento, uma veste, um calçado, a gente já quer abandonar o Senhor Jesus. Porque hoje eu não vou para o culto, hoje eu não vou naquele lugar adorar ao Senhor, porque não tenho uma roupa boa, não tenho alimento para me alimentar antes de sair para ir para o culto. E o Senhor está falando, ele não olhe para as dificuldades, olha para quem te chamou, quem te escolheu, porque aquele que te chamou e te escolheu é fiel para te honrar, e do nada ele fazer algo na sua vida e te surpreender. Paulo está vivendo isso na vida dele. Paulo está vivendo ali na dependência do Senhor. E eles vão se levantar tão forte contra Paulo que eles vão conseguir incriminar a Paulo. Eles vão conseguir incriminar Paulo falsamente, totalmente errado. Eles estavam errados, mas Paulo não se importa. Paulo não se levanta com a voz e fala, eu sou inocente, eu não vou entrar na prisão. Não, Paulo se cala, ele recebe os açoites, é lançado na prisão e continua servindo ao Senhor. O Senhor permite a cada um de nós situações que nós vamos passar por lugares onde nós nunca imaginamos que nós passaríamos.
alguns lugares bons e alguns lugares ruins. Mas quem escolhe o lugar não sou eu, não é você. Quem escolhe o lugar é o Senhor Jesus. Enquanto nós estivermos confiando nele, fazendo a vontade dele, sem olharmos para as dificuldades, sem olhar para o que irá acontecer lá na frente, pode ter certeza, o Senhor ele cuida de mim, cuida de você, da sua casa, da sua família. Mas quando nós começarmos a olhar e falar, Senhor, não vou fazer porque isso não vai dar certo, Senhor, não vou fazer porque a dificuldade é muito grande, aí o Senhor fala, aí eu não estou com você, porque você não está confiando mais em mim, você está confiando em você. Mas quando nós olhamos e falamos, Senhor, é difícil, não dá para fazer, mas se o Senhor está me mandando, eu vou, porque o Senhor vai me honrar. Aí o Senhor estende as suas mãos e fala, eis que estou contigo, eis que eu vou te abençoar, eis que eu vou te surpreender e surpreender aqueles que estão à sua volta. É assim que o Senhor Jesus faz. Então nós precisamos confiar no Senhor Jesus. Paulo e Silas, eles estão dentro da prisão. A Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes e açoitaram Paulo e Silas com varas. Eles apanharam, irmãos. Vocês imaginam como Paulo e Silas estavam dentro daquela prisão? Paulo e Silas estavam amarrados pelos pés e pelas mãos em um tronco. Paulo e Silas, eles estavam com tudo para desistir e falar, não sirvo mais a esse Deus. A partir de hoje eu não quero mais adorar a Jesus. A partir de hoje, esse negócio de evangelho eu deixo de lado e vou voltar para o que eu fazia antes. Paulo era estudado, Paulo ele era sábio, Paulo ele conhecia das leis. Paulo poderia ganhar dinheiro, poderia ganhar a sua vida fora da pregação do evangelho. Mas Paulo sabia que se ele se ausentasse da presença de Jesus, tudo se acabaria. Como diz uma frase por aí, Deus sem nós, ele continua sendo Deus, mas nós sem Deus, nós não somos nada. Então Paulo entendia que ele sem Jesus, ele não era nada. Então Paulo olha para tudo aquilo que ele estava enfrentando, e ele fala, ei Silas, vamos louvar a Deus, vamos orar a Ele, mesmo na prisão, vamos louvar a Ele, vamos aqui orar ao Senhor, mesmo machucados, vamos louvar a Ele, vamos orar para Ele, mesmo estando presos, Paulo. E Paulo e Silas começam ali a orar e cantar hinos ao Senhor. E o que me chama a atenção dentro desse texto é que Paulo e Silas começam a fazer algo que ninguém estava fazendo dentro da prisão. Paulo e Silas estão orando e cantando hinos a Deus dentro da prisão, e a Bíblia diz que os presos estão escutando Paulo e Silas cantarem e orarem a Deus. Saiba que na sua prova, na sua luta, enquanto você louva a Deus e você ora ao Senhor, tem pessoas que estão te observando, e através da sua oração, do seu louvor, essas pessoas estão conhecendo a Jesus. Elas estão sabendo que você serve a um Deus que é vivo, poderoso e eficaz, e Ele pode mudar a sua história. Paulo e Silas estavam ali orando e cantando hinos ao Senhor. E a Bíblia vai falar que perto da meia-noite, no versículo 25, vai dizer, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Isso aqui mexe comigo, porque eles não estavam esperando aquele terremoto. Eles só estavam orando e cantando, mas eles não esperavam o terremoto. Porque de repente é algo que eu não espero, e de repente o Senhor, Ele mandou o terremoto. E a Bíblia diz que as portas das cadeias, das prisões foram abertas, e as prisões foram soltas. Ou seja, o que estava segurando Paulo e Silas, naquele momento foi solto. O que estava segurando os outros presos, naquele momento foi aberto. E a Bíblia diz que sobreveio um tão grande terremoto. De repente sobreveio um tão grande terremoto. O Senhor Jesus, Ele ainda quer fazer os de repentes dele na minha e na sua vida. Só que enquanto nós estivermos de braços cruzados e de boca fechada, o Senhor Jesus, Ele não faz nada. Você está falando para mim abrir a boca aqui e começar a gritar? Não, eu estou falando disso. Eu estou falando que quando você estiver passando pelas suas provas, pelas suas lutas lá dentro da sua casa, ou onde quer que seja, você lembre-se que você tem um Jesus, que você tem um Deus que é todo poderoso, e que se você doar louvores a Ele, se você orar a Ele,
vida e você contemplará os milagres do Senhor. O Senhor Jesus ainda quer operar milagres na vida de crentes. Ele não opera somente lá no Paraná, Mato Grosso ou em qualquer outro lugar. Ele opera em Caraí também. Ele opera aqui dentro da Assembleia de Deus, aqui em Caraí também. Basta nós abrirmos a nossa boca. Porque Paulo e Silas, eles não estavam calados. Poderiam estar chorando, murmurando, reclamando do que tinha acontecido com eles. Mas eles resolveram deixar a murmuração de lado. Eles resolveram deixar a reclamação de lado e renderam louvor e glória a quem é de direito, que é o Senhor Jesus. E quando vem de repente do Senhor, o que eu acho interessante é que a oração e o louvor de Paulo e Silas dentro da prisão vai começar a dar resultados aqui. Imagina uma cadeia com um bando de presos, onde só Paulo e Silas serviam a Deus. No momento que a prisão fosse aberta, eles sairiam e iriam embora. Eles correriam daquela prisão e não voltariam mais, porque era a oportunidade de eles irem embora daquele lugar. Porque ninguém gosta de ficar preso. Pode estar mais errado que for, mas ninguém gosta de ficar preso. Só que a Bíblia diz que quando as prisões foram abertas, eles não fugiram. Porque eles conheceram que Paulo e Silas estavam ali dentro, estavam servindo a Deus. E tudo aconteceu porque eles estavam ali. Porque o Senhor Jesus usou eles naquele lugar. Então eles entendem que eles não precisam fugir. O que eles precisam é ficar mais próximos de Paulo e Silas. Porque aquele que operou na vida de Paulo e Silas pode operar na vida deles também. E eles entendendo isso, eles ficam naquele lugar. Só que o carcereiro, quando acorda e vê as prisões abertas, as portas abertas, a Bíblia diz que ele desembainha uma espada e procura se matar, e tenta se matar. Isso aqui chama muito a minha atenção, porque Paulo, ele não somente servia a Deus, mas ele amava as almas, ele amava pessoas. E às vezes falta isso em mim e em você, amar pessoas. Porque aqueles que nos apontam, aqueles que nos prendem, aqueles que tentam contra as nossas vidas, quando acontecem essas coisas, a primeira coisa que a gente quer fazer é se afastar dessas pessoas. E se encontrar essas pessoas, queremos falar umas poucas e boas verdades para essas pessoas. Se for possível, até mesmo sair no tapa com essas pessoas. Mas Paulo nos dá uma lição aqui. É o carcereiro que estava guardando ele para ele se manter preso. Paulo poderia muito bem com Silas e os outros presos cruzarem os braços e falarem assim: deixa ele se matar, deixa ele acabar com a sua vida, nós não temos nada a ver com isso, deixa ele fazer o que quiser, porque a partir do momento que ele morrer, nós vamos sair daqui. Mas Paulo age diferente. Paulo olha para aquele carcereiro e a Bíblia diz que ele grita, ele clama e fala com ele: não te faça mal nenhum, porque nós estamos aqui, ninguém fugiu, todos nós estamos aqui. E isso demonstra que Paulo, ele amava pessoas. Paulo, ele amava almas. Porque difícil é amar quem nos aponta, difícil é estender as mãos para quem tenta nos derrubar. Mas a Bíblia nos ensina a estender as mãos, amar, cuidar, independente do que aconteça. Jesus, ele tinha todas as coisas para olhar para nós e falar: você não merece, você não pode herdar a vida eterna. Mas ele olhou para mim, olhou para você, e mesmo nós sendo falhos, pecadores, ele falou: eu ofereço a salvação de graça, eu me ofereço na cruz do Calvário para morrer por você, porque você é precioso, é preciosa para mim. Então nós devemos olhar para as pessoas assim, porque eu já passei por isso e eu creio que você também já passou. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, mas eu já encontrei pessoas na rua que às vezes estão embriagadas, às vezes estão drogadas, e a gente querer passar de largo para não se aproximar dessas pessoas, porque na nossa mente nós somos melhores do que essas pessoas. Mas a palavra nos mostra que assim como nós recebemos o direito de salvação, aqueles que estão lá fora também precisam receber esse direito de salvação. E como eles conhecerão essa salvação, conhecerão a esse Jesus? É eu e você, às vezes, nos humilhando, às vezes as pessoas passando e falando assim: o que é que ele está fazendo lá com fulano? O que é que ele está fazendo lá com Beltrano? Beltrano não tem jeito,
e nós olharmos e falarmos assim: a mesma forma que o Senhor me amou e me resgatou, Ele ama essa pessoa também. Vem cá, meu amigo, eu tenho certeza que o Senhor vai transformar a sua vida. O que você está precisando? Eu posso orar por você? É isso que o Senhor Jesus está esperando de mim e de você. Talvez você já faça isso, mas o Senhor está esperando ainda mais de mim e de você. Estender as mãos aos necessitados, estender as mãos àqueles que estão à beira da morte, mostrar para eles que ainda tem uma saída. É isso que Paulo fez. Ele mostrou para aquele homem que ainda tinha uma saída. Ele mostrou para aquele carcereiro que a vida dele não podia se encerrar ali. Quando ele faz isso com aquele homem, a Bíblia diz que ele chega e se lança aos pés de Paulo e Silas, porque ele entendeu que Paulo e Silas estavam servindo a um Jesus que teve misericórdia dele. E ele já perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para conhecer, para aceitar, para servir esse Senhor Jesus? Aí Paulo e Silas falam com ele: ei, para você servir, para você conhecer, basta você crer. Crê e será salvo tu e a tua casa. Olha para você ver como que Deus ele faz as coisas, e às vezes a gente não entende, mas há um propósito em tudo que Ele faz. Na nossa ótica humana, nós olhamos com os nossos olhos, eles estavam na prisão, ali era o fim, e tudo estava errado, mas Jesus queria eles dentro da prisão, para salvar a vida do carcereiro, da sua família, e daqueles presos que estavam dentro da prisão. Às vezes o Senhor vai te conduzir a lugares que você não quer estar, mas por mais que você não queira estar, simplesmente adore ao Senhor, simplesmente sirva a Deus, simplesmente sirva ao Senhor com todo o seu ser, e eu tenho certeza que o Senhor Ele te mostrará o propósito dele em você estar ali. Porque a palavra diz que depois de tudo isso, ele levou Paulo e Silas para a sua casa. Aquele que estava guardando ele na prisão agora está recebendo ele dentro da sua casa. E a Bíblia diz que eles lavaram ali os seus vergões, lavaram ali as suas feridas, sentaram na mesa e eles cearam, eles jantaram. E depois daquilo a Bíblia vai falar que Paulo e Silas batizou ao carcereiro e toda a sua família. Então o propósito do Senhor às vezes pode não fazer sentido para você no momento que está acontecendo, mas confia, espera, esteja debaixo da vontade do Senhor, porque Ele cumprirá aquilo que Ele falou que iria fazer na sua vida. Jesus ainda opera milagres, Jesus ainda muda histórias. Talvez hoje você pode não entender mais nada, mas se você permanecer na vontade dele, saiba que o Senhor, Ele vai te honrar. Aleluia, Jesus. O Senhor está presente aqui neste lugar. Ele tem falado comigo, tem falado com você aí onde você está. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.